Bom, pessoal, vamos fazer hoje a correção da atividade proposta para vocês na segunda, que foi sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Não foi assim? Vocês assistiram a videoaula falando sobre inferir o significado, o sentido de uma palavra ou expressão, ou seja, qual o significado que aquela palavra ou expressão tem em um determinado contexto. Então, dependendo do contexto, uma palavra ela pode assumir o seu sentido próprio ou o seu sentido figurado, o sentido conotativo, não é assim? Vocês também, na segunda-feira, na videoaula, eu mostrei para vocês, o sentido próprio, o sentido figurado, que está na página 48 do livro de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade, falando sobre o que nós estudamos segunda-feira, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, e sentido próprio e sentido figurado. Na primeira questão, dizia o seguinte: vocês teriam que ler com atenção o texto. Logo em seguida, vocês deveriam ler o que pede a questão, o enunciado da questão, para poder passar para as alternativas. Não foi assim? Então, o texto falava sobre o galo de briga e a águia. Para não ficar muito extenso e o vídeo ficar o mais objetivo possível para que vocês entendam, eu vou ler apenas as questões e as alternativas, certo? Eu acredito que vocês tenham lido o texto com atenção. Então, vamos lá. Na questão 1 dizia o seguinte: uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com um bote certeiro levou preso em suas poderosas garras. Então, pessoal, vocês deveriam, depois que vocês lessem o texto, vocês deveriam compreender, certo, o que significa dentro desse contexto aqui, dentro desse texto, a expressão bote certeiro. Então, quem marcou a alternativa A, marcou correto. Por quê? Porque um bote certeiro dentro desse contexto aqui, vocês iriam interpretar que se trata de um ataque sem erros, certo? Então, vamos para a próxima questão. Na questão 2, vocês precisariam, depois que lessem o texto, o que a questão pede e as alternativas, vocês precisariam saber, inferir e interpretar, de acordo com o contexto, o que significaria a expressão eu não aguento. Então, vamos lá. Questão 2. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. Então, essa expressão eu não aguento, a menina quis dizer o quê? O que significa essa expressão? Impaciência com a boneca, pena da boneca, saudades da boneca ou raiva da boneca? Então, quando ela disse assim, mas quando ela chora, eu não aguento, ela quis o quê? Ela demonstrou um sentimento de pena. Então, significa que ela estava com pena da bonequinha. Por isso que ela pegou a boneca e colocou no colo, certo? Então, a 2, quem marcou pena da boneca, marcou correto, certo? E quem errou, gente, não se preocupe, mas vamos procurar praticar cada vez mais, certo? Ler várias vezes, interpretar outros tipos de textos, e praticar, esse descritor, procurar saber o que significa tal expressão, tá bom? Determinada palavra ou determinada expressão. Então, vamos lá para a questão 3. Na questão 3, após fazer a leitura do texto, o que diz o enunciado da questão? Foi quando um outro negociante muito esperto resolveu desmascarar aquela charlatanice. Então, quer saber,
nessa questão 3, o que esse termozinho aqui, o que essa palavra charlatanice significa? Dentro desse contexto, o que será que significa dentro desse texto aqui que vocês leram? A, brincadeira, enganação, gritaria ou multidão. De acordo com esse texto aqui, a palavra significa o quê? Enganação. Ou seja, dependendo do contexto, uma palavra, como eu já falei, pode ter vários significados, vários sentidos, mas dentro desse texto aqui, como vocês leram com atenção, significa enganação. Então, correta seria a segunda, a B. Da 3, vamos aqui, vocês teriam duas questões, escritas. Então, seria o seguinte, vocês na questão 4, vocês deveriam responder, ler os 3 quadrinhos, essa tirinha, observar ela com atenção e dizer o que é que está acontecendo, né? Assim, então, a tirinha diz o seguinte: o pai de Armandinho fala assim, o psicólogo só vai conversar. No segundo quadrinho, o pai de Armandinho continua falando, né? Você vai dizer o que está passando pela sua cabeça. E Armandinho responde, tá bom. Aí depois, no terceiro quadrinho, ele fala, pela coceira deve ser piolho. Então, vocês deveriam interpretar dentro dessa tirinha aqui, certo? O que o pai do menino quis dizer e como o menino compreendeu, certo? Essa frase. Quando diz assim, vocês deveriam interpretar, no caso, esses 2 últimos quadrinhos, porque no segundo quadrinho o pai diz que Armandinho precisa falar o que está se passando em sua cabeça. Então, quando o pai de Armandinho quer dizer o que está se passando pela sua cabeça, o que será que o pai de Armandinho quis dizer? E como Armandinho compreendeu essa expressão feita pelo pai de Armandinho, o que está se passando pela sua cabeça. Então, a resposta seria o seguinte, pessoal. O pai do menino, de Armandinho, quando ele fala o que está se passando pela sua cabeça, estava se referindo às atitudes do menino, certo? Já o menino compreendeu que o pai de Armandinho estava falando que ele está com piolho. Por isso que Armandinho respondeu, pela coceira deve ser piolho, porque o menino compreendeu que estava falando que está com piolho, certo? Que achou que o seu pai estava falando que o menino, poderia estar com piolho. Já na questão 5, o que é que fala, né? Na questão 5, vocês precisariam observar a campanha publicitária abaixo. Novo coronavírus, a prevenção está em nossas mãos. Então, essa frase tem 2 interpretações. Então, vocês deveriam saber quais seriam as 2 interpretações dessa campanha publicitária. Então, a resposta é o seguinte: o sentido literal, que é o sentido real da palavra, ou seja, manter o hábito de lavar as mãos. Então, no sentido real da palavra, no sentido literal, no sentido próprio, aqui significa o quê? Manter o hábito de lavar as mãos. A frase, a prevenção está em nossas mãos, a primeira interpretação é o quê? É que é para manter o hábito de lavar as mãos. Já a segunda interpretação já seria no sentido figurado, no sentido conotativo, que seria o quê? Seria tomar todos os cuidados possíveis. Então, essas seriam as 2 interpretações para essa campanha publicitária, ok? Já na questão 6, também seria foi um textinho para que vocês interpretassem, lessem com atenção e interpretassem, certo? Inferissem, interpretassem a palavra reduzir. Então, a palavra reduzir, certo?
pode ser substituída por qual? Então, vocês deveriam, após fazer a leitura do texto, após ler o enunciado da questão e as alternativas, vocês iriam interpretar, certo? Ver, observar qual seria a palavra que eu poderia substituir pela palavrinha reduzir. Então, de acordo com o contexto que vocês leram, a palavrinha que eu poderia substituir por reduzir seria qual? Assumir, contar, diminuir ou encobrir? Claro, gente, que seria diminuir, porque diminuir vai ter o mesmo sentido nesse contexto aqui da palavrinha reduzir, certo? Vai ter o mesmo contexto de reduzir. Então, reduzir eu poderia substituir nesse contexto por diminuir. Então, a correta seria a terceira, certo? A terceira alternativa, a C, diminuir. E passando agora para a última questão, seria também, vocês deveriam observar uma imagem na qual dizia o seguinte: a dona de casa, uma imagem de uma dona de casa desesperada. Vocês também poderiam interpretar também o rosto dela, né? Que é a expressão dela, a expressão facial dela, que é uma dona de casa desesperada, e é que ela diz o seguinte: eu só queria uma casa autolimpante. Será que é pedir demais? Então, vocês deveriam interpretar o que foi que ela quis dizer, o que é que ela quis dizer com essa frase, com essa expressão. Eu só queria uma casa autolimpante. O que ela quis dizer? Ela quis dizer o seguinte: uma casa autolimpante seria uma casa que se limpasse sozinha, sem precisar de ninguém, né, gente? Seria muito bom para todas as donas de casas, uma casa que se autolimpasse, que se limpasse sozinha, sem precisar de ninguém para limpar. Então, foi isso que ela quis dizer, essa expressão autolimpante, é porque ela gostaria de uma casa que se limpasse sozinha, sem precisar de ninguém. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro essa correção para vocês, espero, certo, que vocês tenham compreendido esse conteúdo. E hoje, após essa correção, vocês vão responder três questõezinhas, certo? 3 questões para reforçar mais ainda o aprendizado desse descritor, certo? Desse conteúdo. Então, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.